Olá, bem-vindos ao programa Brasil Seguro, veiculado pela IPTV, canal 579 Banda KU 23, da Nova Parabolic Sky, www.iptv.com.br, @IPTV Oficial no Instagram e no YouTube. O IPTV é disponível hoje para quase 14 milhões de domicílios em todo o Brasil, alcançando cerca de 40 milhões de espectadores. Nosso programa Brasil Seguro, que eu tenho a honra de dirigir, Alberto Pfeiffer, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da Universidade de São Paulo, sempre tratando, toda semana, de examinar um aspecto, uma perspectiva ligado ao tema amplo da segurança. Segurança que afeta a todos nós, a sensação de segurança, a percepção de segurança, o entendimento dos canais disponíveis de parte do setor público, de parte da sociedade em geral, para que nós tenhamos melhores condições de segurança nas nossas cidades, na zona rural, nos nossos ambientes de trabalho, profissionais, sociais, enfim. E hoje temos a presença de uma ilustre convidada, doutora Maristela Basso, professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Departamento de Direito Internacional, advogada, tem uma banca ligada aos temas internacionais e que nos traz essa visão do lado internacional do direito, como o direito internacional, na sua acepção ampla e nas suas duas divisões principais, o ramo do direito internacional público, que trata dos países, dos estados nacionais e das suas associações, e o direito internacional privado, que terá o foco no indivíduo, na pessoa física, no elemento humano e na sua inter-relação com as diversas ordens normativas nacionais. Doutora Maristela Basso tem uma trajetória ampla, tanto acadêmica quanto operacional no direito, é uma autora renomada, livros, artigos, é uma grande agitadora acadêmica, científica, promovendo convênios, promovendo colóquios, seminários, com conexões por todo o mundo. E eu tenho muita honra de tê-la aqui, Maristela, querida amiga, admirador que sou de você, e gostaria de, em primeiro lugar, ao agradecer a sua presença, pedir a você que, de uma maneira bem ampla, ajudasse o nosso telespectador a entender o que é o direito internacional, público e privado. Muito obrigado, Alberto. Fico muito honrada de participar do seu programa e saiba que o carinho, a admiração, o respeito e a amizade são aqui recíprocos. Você me traz uma questão que é muito importante, porque as pessoas confundem o direito internacional com as relações internacionais, né? O direito internacional é parte das relações, é preciso que existam relações internacionais, que os países se relacionem para que o direito seja construído, seja criado, seja um direito escrito, né? Os tratados e as convenções, seja um direito que decorre dos costumes, né, que os estados, que os países têm entre si. Então, uma coisa é a gente falar de relações internacionais, como estão as relações entre Brasil e Estados Unidos, as questões relativas ao Oriente Médio, as relações entre esse e aquele país. Bom, isso são relações internacionais. O direito internacional, ele é parte disso, e digamos que ele faz com que o patrimônio jurídico das pessoas, né, os meus direitos e as minhas obrigações, enquanto indivíduo, pessoa física ou pessoa jurídica, de direito privado, as empresas, ele faz esse direito internacional com que o patrimônio das pessoas, o patrimônio jurídico, aumente, cresça. Né? Eu costumo dizer em sala de aula, no início, assim, para os alunos entenderem, que se o meu patrimônio jurídico, da pessoa que está nos ouvindo e vendo, se o patrimônio jurídico das pessoas nascesse apenas do Parlamento, do Congresso Nacional, né, se o que está aqui me preenchendo de direitos e obrigações apenas decorre do Congresso Nacional, o meu patrimônio jurídico tem um tamanho. Mas se eu tiver a percepção, se eu souber que o meu patrimônio jurídico ele é integrado por outros direitos, que não apenas o que vem do Parlamento Nacional, do Congresso, no nosso caso, ou seja, que existe uma legislação no plano internacional, que ela é feita para que o meu patrimônio jurídico aumente,
o meu patrimônio, a maleta do meu patrimônio jurídico aumenta consideravelmente. Então, que o direito internacional, seja o público, o privado, faz pelas pessoas, e aí pelas gentes, né, pelas pessoas onde quer que elas estejam, é aumentar esse patrimônio jurídico. Então, como profissional do direito internacional, eu digo que eu chego para onde você acha que não tem mais direito, onde seu cliente parece que não tem mais direito, onde a pessoa parece que perdeu tudo e não tem mais direito, o direito internacional acrescenta alguma coisa. Acrescenta algum direito ou acrescenta alguma obrigação que tem que ser cumprida, mesmo que elaborada por um tratado ou resultante de um costume internacional. Isso tem que ser aplicado, esse direito tem que ser reconhecido, essa obrigação tem que ser cumprida aqui no Brasil. Então, isso é direito internacional, é uma parte do direito das pessoas que não vem do seu parlamento, que vem de fora, aí existem várias fontes, vários tipos de fontes, mas cuja função é inicialmente aumentar o seu patrimônio. É fazer com que você tenha mais direitos, né? E por outro lado, tenha mais obrigações e quais são elas. Bom, esse campo do direito, ele é dividido em duas partes fundamentais, que é a parte do direito internacional público e a parte do direito internacional privado. O direito internacional público é aquele que cuida das questões que interessam a todas as pessoas, não importa onde essas pessoas estejam. Então, são os ramos do direito público que são internacionalizados. Então, o direito administrativo internacional, o direito internacional constitucional, o direito internacional do meio ambiente, né, os direitos humanos, aquilo que serve para todas as pessoas, não importa onde elas estejam. E a parte privada é o direito civil, é o direito comercial e é o direito do trabalho, né, que são direitos que interessam a alguém especificamente, não a todos, né? Nós estamos falando de direito civil, nós temos duas pessoas ou mais, mas é um assunto privado. No direito do trabalho é um assunto privado do trabalhador com a sua empresa, e no direito comercial também é um assunto privado de alguém, não interessa a todas as pessoas, as questões interessam àquelas pessoas que estão litigando, que estão em conflito naquele momento. Então, o direito internacional privado cuida desse tipo de relação civil, trabalhista ou comercial, mas quando essa relação gera efeitos em mais de um país ao mesmo tempo. Então, digamos, no direito civil, o casamento, né? O casamento entre João e Maria, João brasileiro, Maria argentina, casamento feito na Argentina, viveram na Argentina há muito tempo, agora de volta para o Brasil, querem se divorciar. Então, é um casamento cujo divórcio aqui está gerando efeitos em dois países ao mesmo tempo, Brasil e Argentina. O juiz brasileiro é competente para examinar esse divórcio, cujo casamento foi feito em outro país? Se o juiz brasileiro é competente, que direito ele aplica, já que há incidência de duas legislações ao mesmo tempo? E assim na relação de trabalho, trabalhador contratado no Brasil, foi prestar parte do seu serviço em outro país, né? Volta para o Brasil e gostaria de computar o período que ele trabalhou fora, que constava no seu contrato, agora no seu encerramento de relação do trabalho. Se faz o cômputo desse período que ele trabalhou fora, o juiz brasileiro pode considerar no cômputo final esse período, e assim vamos para as relações comerciais, e sempre no campo privado. Então, o campo privado, ele cuida do que interessa a alguém, mas quando o que interessa a alguém está gerando efeitos em mais de um país ao mesmo tempo. E a gente se pergunta, mas o juiz brasileiro pode conhecer essa ação? E se ele pode conhecer, qual o direito que ele aplica? Então, o direito internacional, em termos assim muito simples, ele faz isso. Ele faz com que você veja o mundo, não é? A partir do lugar onde você está, no nosso caso nós estamos no Brasil, e a gente vê o mundo a partir do Brasil, percebendo que o que é feito no mundo também gera efeitos aqui no meu dia a dia, mas no meu dia a dia concreto, não só no que diz respeito aos tarifácios do Trump, ou a guerra entre Israel e o Hamas, ou seja, no meu dia a dia eu sinto os efeitos do direito internacional. E assim também, se a gente embarcar no tema da segurança pública, nós vamos ver aí uma série de tratados, convenções e organizações internacionais que, embora num outro país, sediadas num outro canto do mundo, estão legislando para nós aqui, que estamos tão longe. É muito interessante que você falou nessa dupla camada, né, de jurisdição, de normativa, que assegura uma extensão, um alargamento do direito passivo de ser aplicado ao caso concreto.
a pessoa esgota as possibilidades no país, mas olha, tem alguma coisa no internacional que possibilita alcançar talvez o teu interesse, resguardar o teu direito. E poucas pessoas sabem, Alberto, porque você conhece muito bem, que está formado em direito também, quanto o direito internacional ele é menosprezado nas faculdades de direito, quando ele é fundamental. Se a gente tem um exemplo concreto, vamos pensar num caso concreto. As pessoas que foram condenadas ou estão sendo condenadas pela manifestação que aconteceu em janeiro, quando havia assumido a presidência, seu terceiro mandato, o presidente Lula, houve a manifestação em Brasília e tantas pessoas foram presas, e tantas pessoas já estão condenadas, e tantas pessoas já estão na prisão, e essas pessoas estão lá pensando, puxa, mas eu não tenho nada a ver com a quebradeira, eu fui à Praça dos Três Poderes com a minha filha ou com meu filho e acabei sendo presa, mas eu não tenho nada a ver com aquelas manifestações. Mas a decisão contra elas já transitou em julgado, elas estão presas e se sentem presas injustamente porque foram processadas no Supremo Tribunal Federal, foram processadas, acredito que o devido processo legal não tenha sido observado, e elas estão aqui pensando, e agora não tem mais a quem recorrer? Tem sim. Mas existe uma corte acima do Supremo Tribunal Federal? Não no Brasil, mas existem cortes internacionais. Então, existem foros internacionais para os quais você pode ir levando as suas questões e você pode até ter, talvez, um desfecho diferente no Brasil. Então, é preciso que a gente goze, que a gente usufrua do que vem do internacional, mas é preciso que os nossos colegas aprendam direito internacional na escola. Senão, não conhecem essas ferramentas, não conhecem esses instrumentos e eles não se aplicam. Não sabem aplicar, e não sabendo aplicar para o seu cliente, no caso concreto, aquela pessoa, aquele brasileiro, fica com menos direitos do que ele teria se o seu profissional tivesse mais conhecimentos. Não, muito bem. Agora, nós sabemos que a produção normativa, né, que é o primado do parlamento, né, do Congresso, do Poder Legislativo, o Poder Legislativo tem a função principal de produzir leis, legislar, né, normas em geral. Muito bem, ele o faz e essas normas terão incidência, validade, serão vigentes num determinado espaço territorial sobre uma determinada população, atributo da soberania básica e elementar. Incontrastável. Se a pessoa punir ou transgredir, ela poderá ser punida e será coagida pelo Estado a reparar aquela punição conforme a lei. Mas no plano internacional, como é que se dá isso, Maristela? Então sai uma normativa não, mas existe uma normativa estrangeira, nós estamos falando aqui de um ambiente de cooperação internacional, aquela normativa não é estrangeira, ela é internacional, mas ela é acatada pelo país de origem, ela é internalizada no jargão jurídico, né? Mas como se dá isso? Como é que você pode ter acesso? Eu vou a um tribunal, a um juiz estrangeiro, eu venho para um juiz brasileiro. Explique didaticamente para o nosso telespectador entender. Quando você quer fazer cumprir essa legislação fora do Brasil para depois aplicá-la aqui. Então, vamos falar do Brasil especificamente. O Brasil ele é membro do Tribunal Penal Internacional. Então, as questões relativas à prática de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, e o conceito de crimes contra a humanidade é bem vasto, né? Crimes de guerra cometidos durante a guerra e crimes contra a humanidade são julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Então, o Brasil é parte, não é? Ele pode levar questões, como ele pode ser julgado e depois penalizado. Então, mas aí nós estamos falando do Brasil, da entidade Estado brasileiro. Tá. Outra corte internacional da qual o Brasil faz parte é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja jurisdição, ou seja, cujo poder, cuja obrigatoriedade de cumprir as decisões da Corte Interamericana, essa obrigatoriedade está prevista na própria Constituição Federal. Então, é uma questão constitucional. Então, qualquer um de nós, qualquer cidadão brasileiro, seja pessoa natural, seja uma pessoa jurídica, pode recorrer à Corte Interamericana, levando uma questão na qual ela se sentiu, no Brasil, prejudicada, porque qualquer um dos órgãos, o legislativo, o executivo ou o judiciário,
qualquer um deles cometeu contra essa pessoa uma violação de direitos humanos fundamentais. Muito bem. Então ela vai à corte, reclama na corte, a corte julga. Se a corte condenar o Brasil cumpre a decisão, deverá cumprir a decisão. Então, um aspecto essencial para a nossa compreensão dessa interface interno-externo, mas eu vou pedir a você para explicar um pouco melhor no próximo bloco. É bem rápido, já voltamos com o programa Brasil Seguro. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Estamos de volta ao programa Brasil Seguro, desta semana, tendo como convidada especial a professora Maristela Basso, especialista em Direito Internacional, professora da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo. Maristela, estamos falando no bloco anterior da interface entre o direito doméstico, entre o direito interno, o direito nacional e o direito internacional, as instâncias efetivas em que uma eventual infração a um direito, no caso, os direitos humanos, né, que estávamos comentando, de um cidadão brasileiro, possa ser arguida no fórum competente, externo, estrangeiro, internacional, enfim, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, para a defesa do seu interesse, para resguardar esse direito humano que teria sido ofendido. Mas como a pessoa comum consegue fazer isso? Sim. Ela vai pelo judiciário brasileiro, ela tem que contratar um advogado nos Estados Unidos, isso vale para qualquer questão, é tipo um PROCON que eu vou lá e faço uma reclamação, eu preciso acionar o governo brasileiro. Explica para a gente um pouquinho, para a gente entender a viabilidade. Especificamente no que diz respeito à Corte Interamericana, o processo é muito democrático, Alberto, porque é preciso democratizar o processo para que as pessoas, primeiro, saibam que ele existe e saibam como manuseá-lo, como ter acesso a ele. E, ademais, o terceiro pilar é que as pessoas tenham acesso sem dificuldades, falando a sua própria língua, né? E sem ter que gastar, sem ter que ter recursos, contratação de advogados, porque nós estamos falando muitas vezes de pessoas muito humildes, de comunidades, né, de agrupamentos indígenas, quilombolas, ribeirinhas, que tiveram os seus direitos violados e não têm os recursos. Então, qualquer um de nós pode entrar no site, aí vamos, algum endereço eu tenho que dar, né? Então é só entrar, procurar Corte Interamericana de Direitos Humanos, em português, assim como eu não lembro todo o nome, Corte de Direitos Humanos, Corte Interamericana, né? Corte de São José da Costa Rica, que é um órgão da Organização dos Estados Americanos. Então, Organização dos Estados Americanos é outro nome que você pode botar para fazer a pesquisa. Quando você localizou o ícone Corte Interamericana de Direitos Humanos, e você clicar e você entrar, ali vão estar todos o passo a passo. E o passo a passo é muito simples. Você vai em português mesmo, a sua língua, você vai ali numa folha, né? Se você não tiver a internet, você vai então ter que depois escanear aquilo, mas o mais fácil é você, na própria internet, escrever qual é a sua reclamação e dirigir qual é o direito que você teve violado, o que aconteceu com você no Brasil, e muito importante você dizer isso para a corte, que todas as ações no Brasil transitaram em julgado, ou que a sua ação no Brasil transitou em julgado. E transitou em julgado quer dizer que não há mais recurso cabível. Uma sentença definitiva. No Brasil você não tem mais a quem recorrer. Às vezes as pessoas me encontram na rua, Alberto, ou os alunos na faculdade, professor, eu mandei, e veio de lá uma negativa de que a corte não vai examinar. Aí eu perguntei, você falou que transitou em julgado no Brasil, você fez prova de que você tem uma decisão, que não cabe mais nem... Ah, não, isso eu não fiz. Mas isso é fundamental, porque a corte, ela julga o que já reexamina o que já foi julgado no Brasil. Está esgotada a possibilidade naquele país. Então, se você contar em 2 páginas o que aconteceu e o que está acontecendo com você, qual é o direito violado, por que você se considera violado,
e que embaixo você não tem mais a quem recorrer, porque transitou em julgado, não tem mais recurso, você vai encaminhar a sua queixa, a gente chama reclamação, para a comissão, não é para a corte, é para a Comissão de Direitos Humanos da Corte, porque a corte tem uma comissão para atender a nós. E a corte, por si só, ela atende diretamente os estados, os países membros. Então, como nós não somos países membros, nós somos indivíduos, nós vamos reclamar para a comissão, que é quem fala conosco. E quem vai levar a nossa reclamação, em pé de igualdade, como se fosse um estado, à corte. Então, isso é muito simples. Como se fosse o Ministério Público, a Defensoria. Sim, às vezes vem um advogado muito humilde, uma pessoa simples, assim, que não fez mestrado, não é um internacionalista, e diz, professora, a senhora faria isso para mim? Eu digo, meu filho, você pode fazer. Mas como que eu posso fazer? Me dirigir a uma corte? É muito simples. Vou lá, mostro para ele. Então, o processo é simples, democrático, para que qualquer pessoa... Muitos procuram um advogado. Por quê? Porque a gente já tem mais traquejo, já sabe mais. Convém ter um advogado, né? Que saberá. Sim, mas se quiser ir sozinho, se quiser ir com o seu filho que é estudante de direito, não tem importância. O importante é levar uma questão que tenha fundamento, que seja uma violação de direitos humanos. E direitos humanos, hoje, o que é direitos humanos? Isso é um conceito muito amplo. Não é? E a corte vai examinar, e ela responde logo. Se ela não vai receber seu caso, ela responde logo. Se ela vai julgar, ela demora aí. Que tempo ela demora? Ela demora uns 2 anos. Mas, Alberto, eu sempre digo que quando o seu caso é grave, ou, por exemplo, se trata de réu preso, uma violação de direitos humanos no qual a pessoa que vai recorrer está correndo risco de vida, né? E quando há perigo, ou está preso, ou há um risco de vida, a gente pode pedir, ou seja, qualquer um de nós pode pedir uma antecipação por uma liminar, aquela mesma liminar que a gente pede no Poder Judiciário. A liminar é o que mesmo? Para o nosso telespectador que não é do meio do direito? A gente pede para que a corte, por meio da comissão, né, para que a corte decida de forma provisória antes da sentença, preliminarmente, antecipadamente, antes da sentença que pode ocorrer daqui 2 anos. Então, um réu preso, que foi preso em violação dos direitos humanos, sem observância do direito de defesa, foi preso por um juiz que não era competente. Bom, ele está preso, ele não pode esperar 2, 3 anos que a corte decida. Então, essa é uma hipótese na qual a gente peça para que ele seja posto em liberdade provisória até o final da sentença. Então, se pode pedir isso, né? Uma vítima que está sendo perseguida pelos seus algozes políticos ou de religião, religiosos, ou por pertencer a uma tribo diferente daquela, enfim, quando há perigo de vida ou a pessoa está presa, se pode pedir uma antecipação da sentença. Aí o trabalho é um pouco mais robusto, né, para demonstrar que há precedentes da própria corte nesse sentido, e aí ela espera em liberdade até a decisão final. Qual é a eficácia? Quem é que cumpre isso? Isso vem um mandado para o governo brasileiro, para a polícia brasileira? Sabe que é muito interessante isso, Alberto, porque o reconhecimento da corte está na própria Constituição Federal. Então, quando a Constituição Federal do Brasil reconhece a jurisdição da corte e a competência, o poder da corte de decidir, além das nossas mais altas cortes, a Constituição reconhece o poder da corte. Reconhece também que cumprirá as suas decisões. Então, quem controla o cumprimento? As decisões podem ser para que o poder legislativo altere uma lei, reforme, porque aquela lei é inconstitucional ou é violadora dos direitos humanos. Pode ser contra o judiciário, que aquela decisão do poder judiciário é uma decisão violadora dos direitos humanos ou atentatória dos princípios democráticos, e pode ser até mesmo para o executivo, que aquela regulamentação, aquela decisão do executivo seja modificada e venha a justificativa. Quem é que recebe isso? O Conselho Nacional de Justiça. Tá. Ele se arvorou, né, a ter essa competência, o que é muito bom, porque se fosse o Supremo e vem da corte uma decisão que é contrária a uma decisão do Supremo, que manda o Supremo reformar, o Supremo provavelmente faria vistas grossas. Então, quem cuida é um órgão que está acima deles todos, que é o Conselho Nacional de Justiça, que, inclusive, quando a gente entra no site do Conselho Nacional de Justiça, tem um ícone que diz Decisões da Corte Interamericana. E ali estão todas as decisões da Corte Interamericana contra o Brasil
e como elas estão sendo implementadas. Interessante. Tem algum caso que você possa contar para nós? Mas são muitos, assim, muitos. O próprio caso Herzog é um caso famoso, né? Que a família recorreu à corte e veio de lá uma decisão. Então, o controle está ali feito pelo próprio pelo Conselho Nacional de Justiça, e do lado vem a data que a corte, que o Conselho recebeu a decisão da corte, quais são as medidas que a corte mandou implementar e como é que está essa implementação no Brasil. E por que está demorando ou não. Nós estamos numa fase de muitos recursos, de muitas ações contra o Brasil na Corte Interamericana por conta da liberdade de expressão, né? Então, nós sabemos que a Transparência Internacional entrou semana passada com uma ação contra o Brasil e contra o Supremo Tribunal Federal por desrespeito à liberdade de expressão. Então, nós estamos numa fase na qual o Brasil, por conta de decisões muitas vezes arbitrárias ou pelo Supremo ter se arvorado a tantas competências, nós temos muitos procedimentos que estão sendo levados, que a gente não sabe ainda se a comissão vai apresentar à corte, e que logo nós vamos ver as decisões e vamos acompanhar aí no CNJ. Então, é uma relação muito boa do Brasil com a corte. Que bom saber. Outra coisa, professora, quando uma pessoa procura um advogado no Brasil, e fala, olha, eu ouvi dizer que tem uma coisa lá chamada Corte de Justiça dos Direitos Humanos, esse advogado vai estar preparado para atender isso? A senhora falou que os nossos cursos de Direito têm uma certa lacuna quanto à preparação dos aspectos internacionais. Sim. Como é que está isso? É como se... É um círculo não virtuoso, né, Alberto, que você conheceu também. Como nós não ensinamos na faculdade de Direito, poucas são as que se dedicam ao direito internacional, poucos são os profissionais que conhecem os instrumentos e as ferramentas. Então, pouco ela é aplicada no Brasil. Não, se você não aprendeu, você não conhece. Se você não conhece, você tem um caso, você não aplica. E assim, as faculdades de Direito vão criando menos disciplinas de Direito Internacional. É como se retroalimentasse do desconhecimento, né? Mesmo depois dos anos 2000, né, depois da OMC, que então a gente começou a falar de direito do comércio internacional de uma forma mais vivaz, muito poucas foram as universidades que criaram disciplinas de direito do comércio internacional, direito internacional dos direitos humanos, né? Então, não conhecendo, não se aplica. Mas os colegas advogados, eles têm uma ideia de que existe um direito internacional. E muitas vezes eles têm uma ideia de que isso pode ajudá-los no caso concreto. Então, eles vão repassar isso para um advogado que tem mais experiência no direito internacional. O que eu costumo dizer vamos ver se você não consegue fazer sozinho. Porque não é difícil. Uhum. Né? Se você olhar para a propriedade intelectual, né? As patentes de invenção, os modelos de utilidade, desenho industrial, toda a parte de direito de autor, toda a parte de tecnologia, é o campo do direito internacional mais internacionalizado que existe. E mais democrático, porque ele é feito para o inventor, que muitas vezes aquele que trabalha no seu fundo de garagem, que trabalha lá no laboratório da faculdade de Direito, da faculdade de Química, Bioquímica, Farmácia, desenvolvendo lá os princípios ativos. Esse direito internacional é feito para que a pessoa, o inventor, vá patentear sozinho, sem falar outra língua, sem nada. Então, eu prefiro muitas vezes dizer, eu gostaria que você fizesse, eu vou te dar os caminhos e você vai aprender muito facilmente. Não precisa saber outra língua, não precisa ter grandes recursos, né? O Brasil aumentou consideravelmente, a USP, a Unicamp e outras universidades, o número de patentes que tem, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, e até mesmo patentes internacionais, depois que criada a OMC, entrado em vigor o acordo da OMC, com toda a sua parte relativa à propriedade intelectual, esses pesquisadores, esses jovens, ou esse técnico, aprenderam que eles podem sozinhos acessar o direito internacional, ou seja, o direito internacional das patentes, via site, sem falar outra língua, sem contratar advogado. Então, se você explicar bem pouquinho para o colega, já é o suficiente para você abrir um universo. Esse universo que a gente deveria abrir nas faculdades, né? Nas faculdades de Direito, nós deveríamos ter. E você sabe, o mesmo campo de estudo do direito interno, direito constitucional, direito penal, direito civil, direito empresarial,
direito imobiliário, direito ambiental, a mesma cota nós temos, direito penal internacional, direito constitucional internacional, direito civil internacional, direito empresarial internacional, direito imobiliário, é a mesma cota. Se tem 10 disciplinas lá, tem 10 disciplinas aqui. Mas é muito difícil mexer nas grades de faculdades de direito, sobretudo de faculdades de direito antigas, tradicionais, né? As mais novas, IBMEC, FGV, ESPM, faculdades privadas mais dinâmicas, elas conseguem fazer isso, enquanto que as federais e as estaduais, a gente está perdendo espaço. Perfeitamente. Voltaremos nesse ponto depois do intervalo do programa Brasil Seguro. É 1 minuto só. Já voltamos. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Olá, bem-vindos ao programa Brasil Seguro desta semana com a professora Maristela Basso, do Direito Internacional da Universidade de São Paulo, militante advogada internacionalista. Comentávamos no bloco anterior, Maristela, quanto à preparação dos estudantes de Direito, das faculdades de Direito, em dotarem o profissional das ferramentas ligadas ao plano internacional. Você mencionava o espelhamento, a analogia entre tudo que há no direito interno, também o há no direito internacional, e, portanto, deveria haver uma similaridade de ensinamentos, de treinamento, e que hoje faculdades mais modernas conseguem dotar isso aos seus estudantes, mas as mais antigas, seja por estruturas um pouco mais ultrapassadas, seja por dificuldade de reformulação curricular, ainda não conseguem fazer isso. Entre o profissional do direito e o público, a partir do momento que o profissional do direito sai da faculdade, ele goza de uma organização corporativa bastante poderosa no Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem como um dos seus atributos e mandamentos equiparar a qualidade do profissional de direito às necessidades, às possibilidades que a tecnologia e que a normativa oferecem e demandam. Quer dizer, não seria também um pouco de função da OAB, tanto a nacional, como a federal, quanto as estaduais, as seccionais, municipais, oferecerem ao profissional de direito o treinamento, a interface com a questão internacional? Claro. E como é que está isso? Porque, claro, o profissional formado há 20, 30 anos ainda era uma economia fechada, um país fechado, a cooperação internacional não era tão ampla, as possibilidades de se utilizar do direito internacional, da norma externa, não eram tão fáceis, acessíveis e claras. Como é essa governança do direito internacional na OAB? Ela é feita de forma muito lacunosa, fragmentária, deficitária, né? Porque o foco sempre é naquilo que eles acham, o que vem, né, que a advocacia mostra para eles que é importante. Mas há aí uma parte encoberta do que a advocacia quer, né, que são novos nichos de trabalho, novos espaços, né, conquistar aí aquilo que eles poderiam fazer diferença, porque muitas vezes eles se formam, o menino se forma, a menina se forma, ou a pessoa se forma, e vai trabalhar num escritório e ali fica sem poder ter um lugar no qual
se desenvolva, fica ali um pouco atrofiada, cronificada naquele setor, quando ela gostaria de florescer num outro setor que a OAB poderia mostrar. Não é, eu digo que não é possível que, em pleno século XXI, nós ainda não tenhamos dado nas faculdades de Direito a devida importância às disciplinas voltadas à informática, tecnologia, propriedade intelectual, direitos autorais, multimídia. Não há cursos, não há preparação na faculdade, e muito menos a OAB assume essa função de dizer, olha, as faculdades têm dificuldade de se adaptar, né, à modernidade, mas nós aqui vamos preparar vocês, então vamos aqui fazer cursos. Não há cursos, e também precisa ter um coaching, né? Ela precisa aprender, depois ela precisa ter um lugar para onde ela possa exercitar, ganhar a prática. Não há essa preocupação. A preocupação é dar aqueles cursos nos quais uma equipe de profissionais dentro da OAB considera importante. É direito imobiliário, vamos agora estudar mandado de segurança, vamos estudar aí a competência do juiz nas hipóteses de concessão de liminar ou de cautelas antecipadas. Quer dizer, ela fugiu da função complementar, que é trazer novas questões, preparar os estudantes para enfrentar essas novas questões e jogá-los no mercado com a possibilidade de abrir aquele setor, abrir aquele espaço. Então, há sim ainda um descompasso entre a OAB como escola, como academia, complementando as faculdades de direito e preparando esses profissionais para novos campos do direito que são tão importantes, né? Se a gente pensar a reviravolta que aconteceu no caso do presidente Lula da Silva, deu-se quando ele, inconformado com as decisões tomadas em nível interno, não podendo mais confiar no fato de que aqueles juízes e promotores que instruíam os seus casos e julgavam tinham a isenção necessária, ele vai onde ele procura, né? Ele busca abrigo? Na Comissão de Direitos Humanos da ONU, que não é uma corte da ONU, que não é uma corte da Organização das Nações Unidas, que não é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas ele vai à Comissão de Direitos Humanos da ONU, porque ele dá muito mais internacionalidade ao caso. Porque se ele vai à Corte Interamericana, não havia ainda o trânsito em julgado das decisões. Então, ele não foi à Corte, né, Interamericana. E ele queria ir para um foro que tivesse mais visibilidade que a Corte Interamericana. Então, ele vai à Comissão de Direitos Humanos da ONU, que não é uma corte, mas que faz pareceres, e esses pareceres assumem um caráter internacional, porque a ONU está lá e todos os países do mundo são membros, praticamente, e dá a internacionalidade necessária. Então, ele vai à comissão, leva as suas dúvidas, as suas questões sobre a independência do juiz, sobre o devido processo legal, se os seus direitos foram respeitados, e a Comissão de Direitos Humanos da ONU faz um parecer que é favorável ao presidente Lula, mas é favorável no que diz respeito às questões que ele levou. Quer dizer, houve violação do seu devido processo legal? Houve. Então, isso ajudou muitíssimo ao presidente, primeiro para internacionalizar o que ele se sentia injustiçado. E também para trazer a questão de volta para o Brasil, e não é a Comissão de Direitos Humanos da ONU que mudou a decisão do Poder Judiciário brasileiro, mas que teve grande influência, e ele usou muito isso politicamente. Então, o recurso às cortes internacionais, ou às comissões, aos foros internacionais, ele faz o que eu chamo de internacionalização do seu problema e politiza o seu problema também. Muitas vezes a gente vai à Comissão de Direitos Humanos e da ONU e à Corte Interamericana da OEA ao mesmo tempo, com pouca chance. A gente sabe pelos precedentes que há pouca chance, mas a gente internacionaliza, a gente traz publicidade, a gente politiza a questão. E isso muitas vezes é importante no julgamento que ainda está em curso no Brasil. Então, esse uso dos instrumentos internacionais, a gente precisa ensinar para os alunos, ensinar para os profissionais, porque eles podem, aí, como eu dizia no início, alarga o patrimônio jurídico das pessoas, né? Outro dia alguém me procurou, uma moça, até advogada, e ela casou-se uns 10 anos atrás com um muçulmano que estava no Brasil, um rapaz,
se apaixonaram, tiveram 2 filhos pequenos, e lá por outubro do ano passado, antes da queda do Assad na Síria, não se sabia que ele ia cair, mas o marido diz, olha, vamos visitar meus parentes na Síria, tanto tempo que eu não vou, agora tenho um certo dinheiro, aqui posso comprar as passagens das crianças, e da sua mãe, que gostaria de ir também, vamos lá conhecer meus parentes. E agora? Ele pegou as crianças lá, levou para outro lugar. Foi todo mundo para a Síria. Foi todo mundo para a Síria. Ele aí botou lá para fora da casa, ela e a mãe. Lá na Síria? Lá na Síria, com muito sofrimento, apanhou, sofreu, ela e a mãe. Acabaram voltando. Uma reviravolta na relação matrimonial, familiar, quando chegaram à Síria. E agora ela está de volta no Brasil e ela quer os filhos. Os filhos ela quer lá. pelo menos ver as crianças que são pequenas. E aí ela bate na minha porta e diz, mas professor, eu quero aquela convenção de Haia sobre o sequestro internacional de menores. Aquela convenção não me protege? Sim, ela te protege. Mas a Síria não é parte. Né? E mesmo que ela fosse, como é que nós vamos num país, aí mostrei para ela o mapa, digo, você estava lá, você olha a Síria hoje, onde é que você estava? Ela estava aqui em Damasco, um pouco para baixo. Do lado está o Hamas. Então, como é que nós vamos executar uma sentença? Como é que nós vamos atuar como advogados juridicamente num país como China, Síria e outros tantos no Oriente Médio? Então, politizar as questões é muito importante. Levar ao embaixador, ao cônsul, à imprensa, às organizações não governamentais de direitos humanos. Então, há outros instrumentos, há outras ferramentas, quando a gente não pode se servir do judiciário, porque o país interlocutor é um país que não cumpre convenções, não é? Ou que é um país cujo judiciário, como é que a gente faz para executar uma sentença, uma decisão liminar do Brasil na Rússia? Né? Então, isso que no nosso tempo passado, né, Alberto, parece que só estudava direito internacional, eu lembro que eu ouvi isso lá no interior do Rio Grande do Sul, mas direito internacional, minha filha, é só rico que estuda, e quem vai seguir a carreira do Itamaraty? Você não é nenhuma nem outra, como é que você vai estudar direito internacional anos 80? É uma perda de tempo. Não é uma perda de tempo. Então, hoje o professor não diria mais isso para um aluno, né? Esse é um campo do direito que precisa de gente e que é muito democrático e que está muito ágil e que melhora muito a vida das pessoas. Eu diria que mais que um campo do direito, é um direito que permeia todo o direito, né? Sim. As possibilidades que a faceta internacional empresta ao direito local, ao direito nacional, sim, multiplicam as possibilidades ou as oportunidades de êxito no resguardo do direito do interessado, sim, né, do cliente, do cidadão, da empresa, como você falou, enfim. Agora, o cidadão comum, você falou o caso, sim, da colega com o assunto Síria, procurou você, porque ele conhece tudo, mas vamos supor uma pessoa numa cidade do interior do Brasil, tudo, ela pode chegar à defensoria pública, sim, né, uma pessoa que não tem renda, e pedir justiça gratuita e falar, olha, eu ouvi a professora Maristela Basso falando um negócio lá da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu acho que algum direito meu foi violado aqui, ou do meu filho que está preso. Eu consigo chegar à defensoria pública e fazer valer isso? Por isso que eu volto à questão que você trouxe da OAB, a defensoria pública, ela é primorosa no Brasil. Em alguns estados que ela funciona melhor, porque tem mais profissionais, a carreira do defensor público é melhor, melhor remunerada, e a ascensão na carreira é melhor. Então, tem estados do Brasil nos quais a carreira é melhor, mas, em princípio, a defensoria pública funciona muito no Brasil, é muito boa, é um exemplo até para o mundo. Acontece que esses profissionais são poucos. Né? Se a gente imaginar que nós temos no Brasil 200 milhões de processos, Alberto, 200 milhões de processos para cada hoje, habitante, nós todos estamos lá, porque se o processo tem o autor e o réu, é verdade, né? Nós todos estamos lá. Somos, com 230 e tantos milhões de habitantes, 200 milhões de processos, todo mundo está lá. Por isso, eu tenho defendido que as OABs, não só as a principal, né, da capital, mas as seccionais, todas deveriam ter um desk help.
Um Desk Help para servir de apoio à Defensoria Pública. Um Desk Help e ali um grupo de formados que depois vão se colocar no mercado, mas que estão em treinamento pela Ordem dos Advogados. Ali eles estão como se estivessem num escritório de advocacia. E depois contratar, os escritórios contratarem desse Help Desk, desse grande escritório da OAB, contratar os estagiários ou os advogados júnior, pleno e sênior dali, implicaria até um desconto na anuidade que os escritórios de advocacia pagam à OAB. E esse grande Help Desk... tem um poupa-tempo. Poupa-tempo. Tá. Ajudaria a Defensoria Pública, você nem bateria, você iria na Ordem dos Advogados, quer dizer, eu vou lá, e lá sim você teria um profissional capaz de dizer, bom, mas eu não sei... lá, eu chego com o meu problema, o meu assunto. Eu não sei exatamente o que a gente pode fazer, mas vou ligar para alguém, eu vou procurar esse e aquele. Ali você teria, digamos, um caldo de cultura mais receptivo para as questões, digamos, internacionalizadas ou internacionalizantes que aquele lá da assistência judiciária não tem, porque ele tem aí uma fila enorme de gente esperando. Então a OAB poderia sim, não só no plano acadêmico, cuidar da melhoria da formação, né, focando temas novos, abrindo o mercado, mas manter esse grande laboratório de prática, né, com help desk permanente, um ombudsman da sociedade, para onde eu poderia ir pensando ou não, né, em buscar abrigo no direito internacional. Muito bem. Professora Maristela Basso, muito obrigado pela aula. Querida colega, eu que agradeço. Professora da Universidade de São Paulo, Departamento de Direito Internacional, da Faculdade de Direito Largo São Francisco, advogada, militante. Amiga do Alberto. Nas questões internacionais, que trouxe para o nosso telespectador essa abordagem do direito internacional, público, privado, e dos canais de comunicação e de efetivação dos direitos da população, seja nos casos particulares, seja nos casos amplos, sim, que a dimensão internacional do direito oferece, seja as instâncias externas, né, que alargam as possibilidades de demanda, de pleito para o cidadão, seja nas especialidades que o direito internacional oferece e em particular, como ter acesso a isso, né? Que sim, às vezes parece uma coisa tenho que ir no Itamaraty, advogados internacionais e coisa. Não, é mais simples do que parece, mas é mais importante ainda que o nosso profissional do direito, o advogado e as organizações que lidam com a advocacia, em particular a Ordem dos Advogados do Brasil, ofereçam treinamento sim, e acesso à população e ao profissional para que se multiplique o saber do direito internacional e a sua utilização no dia a dia da nossa população. Muito obrigado, professora Maristela Basso. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos que acompanharam esta edição do programa Brasil Seguro, que é veiculada pela IPTV, canal 579, banda KU, 23, Nova Parabolic Sky, www.iptv.com.br, @IPTV Oficial no Instagram e no YouTube. Com a colaboração do Grupo de Análise de Estratégia Internacional, eu, Alberto Pfeiffer, me despeço e até a próxima edição.